uma igreja que eu gosto muito, tenho muitos queridos lá. A Jaque, que é da Libras, a Iris, que é da nossa equipe, tem um bocado de gente legal lá. E ele é pastor, psicólogo, e ele tem trabalhado muito essa questão da liderança lá na igreja dele, e eu queria trazer ele para justamente passar um pouquinho dessa ideia do que é liderança intencional, do que é formar liderança, do que é ser um líder de verdade, né? Então, eu quero trazer a presença dele para cá, para ele falar um pouquinho mais, e aí ele está com o microfone, ele pode falar à vontade. Lá no finalzinho, quem tiver pergunta, gente, pode mandar aqui no chat, ou então pode mandar aqui no grupo para mim, quem tem meu telefone, pode ficar à vontade, colocar aqui no chat, e no final, quando ele finalizar, a gente vai colocar as perguntas, ou se você quiser guardar para fazer no final, também não tem problema, tá bom? Fiquem à vontade. Está com o senhor, pastor Anderson. Olá, minha gente, desde já boa noite a todas, né? Uma alegria estar aqui com vocês, participando desse momento. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado, eles entram em contato conosco. Obrigado, Sol, por esse momento, né? Que eu creio que é de crescimento para todos nós, né? Você falando que é de Teresina, esse final de semana eu recebi um bolo de uma irmã lá de Teresina, que mora aqui em Maceió, bolo de queijo. Aí diz que é típico, né, daí, né, de Teresina. Olha, pense, maná dos céus. Eita, Mas, ele quentinho com café. Senhor, mas nem jantei, ó, vou deixar para depois. Mas, minha gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou pastoreando aqui a PIB Maceió, vai fazer 2 anos. Vim num momento de transição, né, da PIB do Tabuleiro, que eu pastorei quase 17 anos, né, então, assim, tem sido uma experiência. Fui chamado ao ministério com 16 anos, com 18 eu fui ao seminário, então, assim, era o seminário mais novo do Seminário do Norte, lá em Recife. Comecei a pastorear com 23 anos. E eu louvo a Deus pela confiança da igreja de chamar o primeiro pastor, né, no seu primeiro ano de organização, a igreja, né, lá em São José da Laje, que começou em uma fase bem difícil, bem delicada, né? Foi uma divisão de outra, por uma situação que houve, e confiou num pastor solteiro, primeira experiência, jovem, com 23 anos, né? E pela graça de Deus, estou hoje aqui, estou com 42 hoje, né? Então, essa próxima ano faço 20 anos de ministério, e eu louvo a Deus pela vida dos jovens, né, da nossa igreja, por todas as gerações. Afinal de contas, a igreja são feitas de todos, mas os jovens, eu creio que são preponderantes para dar continuidade, né, para formar outras gerações, outros líderes. E parabéns vocês, né, pela escolha dessa temática tão oportuna. Realmente a gente tem essa... Eu venho de uma igreja, agora eu estou numa igreja, que é uma igreja centenária, né, para quem não conhece a PIB Maceió, ela se... considerarmos a Igreja de Santa Bárbara do Oeste, que foi constituída por irmãos norte-americanos, ela é a 4ª do Brasil. Se considerarmos apenas por brasileiros, então a primeira é de Salvador, a segunda do Rio, e a terceira é a PIB de Maceió, com 140 anos. Então, não sei se alguém aqui faz parte de alguma igreja assim, ou centenária, ou próxima, mas uma coisa que você vai perceber, que é um detalhe peculiar, é o quê? Que todo mundo é família. Então você acaba, um é parente de outro, então você tem que ter até cuidado com o que fala, então, porque senão acaba dizendo, é meu primo, meu cunhado, minha mãe. Aí, mas assim, tem sido uma experiência muito, muito gratificante esse tempo onde estamos lá pastoreando. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês. Eu creio que, como o tema é construindo uma cultura de liderança intencional, eu creio que tem algumas palavras-chave aqui que a gente poderia trabalhar. E a primeira delas é liderança, né? Eu estava agora só olhando e imaginando o período da pandemia. Não sei se vocês, aquele momento, né, que tinha através do Meet, do Zoom. Então, estou me sentindo assim. Se você puder abrir a sua câmera... A gente começou, pastor, justamente com a sala de conteúdo no período de pandemia. Foi porque mesmo. a gente
todo mundo em casa, vamos fazer nossa sala de conteúdo. A gente começou a trazer e a gente nunca mais parou. O pessoal Olha, gostou, a coisa gente não parou boa. ainda. Então, assim, quem puder abrir a câmera, abre. Quem não, fique à vontade. Mas eu gostaria, mesmo se ele não puder abrir a câmera, se você pudesse interagir, seja no áudio, seja no chat. Então, assim, isso é uma pergunta, eu achei até interessante. Me lembro da aula de Fundamentos da Administração. O que é liderança? Para vocês, o que significa liderar? O que é liderança? E aí, eu gostaria de saber para você, o que é que significa essa palavra, liderança? Vamos lá, minha gente. Fique à vontade, não precisa ser o Aurélio, não, viu? O Aurélio Buarque de Holanda. Eu acho que liderar é Tá. gerenciar. Gerenciar. Sim. Gerenciar, ótimo. Eu acho que Tem é mais. instruir, capacitar, orientar. Isso. Você falou a primeira palavra, Patrícia, qual foi? Instruir. Instruir, orientar, capacitar. Capacitar. Perfeito. Olha, Motivar, direcionar, guiar. motivar, direcionar. Perfeito. Apontar o caminho. Teve uma pessoa que falou uma palavra também que é chave. Influenciar. Tem gente que às vezes é líder pelo cargo, mas não líder por influência. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa distinguir. A pessoa pode ser chefe, e a chefia, ela está muito interligada com o cargo hierárquico que a pessoa assume. Então, ele é chefe pela posição do qual ele se encontra, seja na diretoria, seja no ministério, seja na igreja, aonde, seja no trabalho, mas não necessariamente ele seja um líder. Às vezes tem pessoas que não estão no cargo de chefia, mas têm uma capacidade de liderança absurda, né? A sua capacidade de influenciar, isso é determinante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente isso, que a ideia de liderar está muito interligado com a sua capacidade de influenciar. E influenciar independe se você exerce um cargo, né, de função hierárquica, seja na igreja, seja em casa, seja na faculdade, seja no trabalho. Então, a gente pode ser líder onde a gente se encontra. É a nossa forma de poder a gente influenciar, independe da nossa posição. Né? Então, assim, agora é interessante que esse processo, como você falou, vocês colocaram aqui como sugestão, construindo, e todos nós estamos nesse processo de construção da liderança. Às vezes de forma acidental e às vezes de forma intencional. Por exemplo, quem sabe, teve algum caso aqui, eu vou compartilhar o meu, a gente caiu de paraquedas naquela situação, porque era você ou você na situação. Então, assim, por exemplo, eu fui quem nunca, é verdade, quem nunca. Eu fui na minha fase de infância, da PIB Maceió, que hoje eu sou pastor, e a minha fase da adolescência foi na PIB Tabuleiro, que eu pastorei 17 anos. Mas houve um hiato aí. Isto é, em 99, houve uma situação na igreja, né, de uma divisão, e minha família, meus pais foram, né, e eu fui acompanhando eles, né, no caso. Então, o que é que acontece? A gente foi numa congregação bem pequena. Então, eu era um adolescente que entrava na sala de aula mudo e saía calado. Então, quando a professora dizia, olha, vamos ler tal livro, tal capítulo, tal versículo, eu abaixava a cabeça justamente para olhar para mim. Mas quando chega nessa congregação, mal a gente não tinha adolescentes praticamente, não tinha jovens. Então, assim, ali eu fui meio que forçado, vai, que agora é com você. Então, assim, cada um teve que assumir uma função. Eu não sei se vocês já passaram aqui por essa experiência, né? Por essa situação. Eu creio que às vezes a gente tem. Mas eu creio que também não é por um acaso. Não é por um acaso. Estava lendo na devocional de hoje, justamente sobre José, e José, quando ele
favor do Senhor, a graça do Senhor, né? Diz que o Senhor era com ele na casa de Potifar, foi com ele também naquela prisão, foi com ele na administração do Egito. Então, assim, mas meio que ele quase que caiu de paraquedas naquela situação. Não foi algo nada intencional, não da parte dele, né? Obviamente tinha um propósito da parte de Deus, né? Só tem tu, vai tu mesmo. É justamente só é essa a ideia. Então, assim, mas eu creio que nesse momento nós somos forjados. E como o Marcelo falou agora no início, isso infelizmente, às vezes, muitas vezes acontece nas nossas igrejas, né? Não houve uma preparação, não houve um propósito nesse sentido de formação de líderes, de formação de líderes. E às vezes a gente acaba replicando os mesmos erros do passado, né? E Deus nos chamou, justamente Cristo nos chamou para fazermos discípulos. Isto é, a missão não termina em nós, né? Ela dá continuidade depois de nós, depois que nós estamos aqui, né? Porque graças a mais de 2000 anos foi fazendo isso. Agora você vai ver muitas igrejas na Europa, né? Estão fechadas, né? Porque houve essa quebra. Se você olhar também lá em Juízes, houve aquela quebra. Uma geração compromete toda. Então, se não houver essa intencionalidade, né? Dessa cultura de liderança, de multiplicação, de formação, a gente acaba caindo nessa mesma situação. Mas, e para vocês, intencionalidade, o que é que significa viver de forma intencional? Para você, o que é que significa viver de forma intencional? Para vocês. A palavra intencionalidade me chamou a atenção, porque quando a gente estuda um pouquinho sobre missões, você aprende a ser intencional em tudo que você faz. Então, a intencionalidade é você fazer tudo com um propósito, a intenção de, né? A intenção de capacitar, a intenção de evangelizar. E eu gostei muito quando eu vi essa palavra, eu falei, opa, vem coisa boa aí. Olha aí, perfeito, Nana, obrigado. O que mais poderia compartilhar para você? O que é que significa intencionalidade? Fazer com propósito. A Tiliane, né? Acertei? Pronto. Que mais? Fazer com propósito. Que mais? Acho que tem um objetivo definido. Isso, chama-se objetivo definido. Saber aonde quer chegar. Perfeito. É agir de acordo Sim. com um propósito. Tem uma frase de Thomas Carlyle, ele diz o seguinte: uma vida sem propósito é como um barco sem leme. Isto é, ele vive à deriva, ele vive sem direção. A intencionalidade, como vocês colocaram aqui, é justamente isso, que é feito com propósito, saber por que eu estou fazendo, de forma deliberada, né, com intencionalidade. A nossa vida é assim. John Stott, no seu livro Um Discípulo Radical, ele vai dizer o seguinte, que um discípulo radical ele tem um DNA diferente, porque ele tem motivações e aspirações eternas. Não estão aqui limitados neste mundo. Seu propósito e os seus valores ultrapassam as coisas deste mundo, né? Então, assim, discípulos orgânicos é justamente aquele que tem a consciência que precisa dar continuidade e viver com intencionalidade. Você observa, fica olhando, Jesus ele é o mestre da intencionalidade, né? Então, assim, ele é fantástico. Então, nada ele fazia por um acaso, de forma aleatória. Ah, não, ele fez de forma sem propósito, né? Não. Quando ele, por exemplo, toca no leproso, por que ele toca? Ele toca no intocável. Ele toca naqueles do qual não se tocavam por conta que ficaria impuro. Quando Jesus foi batizado não porque ele precisava ser batizado, mas para dar exemplo para nós, para não chegar nenhum engraçadinho na igreja dizendo, não, preciso não, me batizar, tá bom demais. Se o mestre batizou, quanto mais nós. Né? Quando você vê Jesus pedir a Pedro o barco, ele não queria o barco.
ele queria o dono do barco, né? Então, assim, Jesus não queria o pescado. Aquela pesca maravilhosa nunca foi sobre peixes, foi sobre o pescador, ele queria o pescador. Então, quando você vê Jesus pedindo um copo com água, ele não queria o copo com água da mulher samaritana, ele queria dialogar com ela, queria quebrar aquela barreira, aquela segregação racial que havia naquela época entre judeus e samaritanos. Então, assim, Jesus tudo tem uma intencionalidade, não é diferente conosco, né? Nós precisamos ter essa intencionalidade. Por exemplo, uma coisa simples, esse mês da juventude, a gente está trabalhando o seguinte: a gente fez a primeira quinzena dos adolescentes dirigindo, pregando, e como eu falei lá no púlpito, não é para encher a bola de vocês, mas é verdade, eu amo ouvir as mulheres pregando, que vocês conseguem ver, muitas vezes, o texto bíblico numa ótica que às vezes a gente não observa, né? Então, assim, aí a gente tem a primeira quinzena nos adolescentes, a segunda quinzena nos jovens. Mas por quê? Porque isso você, com intencionalidade, você vai motivando, né, aquele adolescente, aquele jovem, preparar aquela palavra, participar, compartilhar sua experiência, como foi enriquecedor esse momento, né, como tem sido bom para poder formar. Agora, a gente recebeu a carreta missionária para cá, então adolescentes e jovens participando, e teve uma que fez lá uma triagem e fez a anamnese. Ela disse: "Ô, pastor, foi tão bom participar da anamnese, que foi justamente a prova que eu tive na faculdade." Caiu justamente sobre isso. Então, assim, você não é por um acaso, não é dizer: "Ah, não tá faltando, então vai lá, vai pregar, vai cantar, vai dirigir, vai fazer." Não, mas fazer com um propósito, fazer com uma finalidade, fazer com um objetivo. Aí, mas alguém gostaria de compartilhar? Tá dando para entender? Estou sendo muito rápido, estou tentando, assim, ganhar o tempo para tentar é, 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 alcançar o objetivo proposto. Mas, assim, como vocês sugeriram a ideia de construção, eu não sei vocês, mas eu gostaria rapidamente a gente refletir em um personagem da Bíblia, que quando a gente pensa em construção, não tem como não pensar nele, que é Neemias. Então, assim, eu creio que todos nós deveríamos, pelo menos uma vez no ano, ler o livro de Neemias. O livro de Neemias, ele fala sobre liderança, o livro de Neemias fala sobre política, o livro de Neemias fala sobre propósito, o livro de Neemias fala sobre trabalho em equipe, o livro de Neemias, ele fala sobre intercessão, enfim, né? Ele é um livro missionário. Então, né, afinal de contas, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é missionária, né? Então, assim, quando a gente vê o livro de Neemias, eu gostaria da gente partir, né, do capítulo 4, do versículo 1 a 6. Né? Eu só vou pincelar aqui, mas você já conhece, obviamente, né, quem sou eu para falar sobre o livro de Neemias para vocês, mas Neemias, ele era um copeiro que estava ali a serviço, né, do rei Artaxerxes. Então, assim, naquele período, depois do cativeiro da Babilônia, mas o coração dele se voltava ainda para Jerusalém, né, o seu povo, né? Então ele não tinha esquecido da sua etnia, da sua nação, e ele se compadeceu da necessidade que vivia o seu povo. E é interessante, né, que mesmo jovem, né, em uma fase adulta, ele foi chamado por Deus. Aí eu me lembro de uma frase de Ana Alzira, que ela falou na Convenção Batista Brasileira desse ano, que ela diz o seguinte: vocação não envelhece. Então, a vocação não envelhece. O chamado de Deus não prescreve, né? Então, assim, quando a gente vê Neemias, ele entendeu o chamado dele, que sai, e todo um líder deve ser um servo. Então, primeiro ele serviu, né, ao rei como copeiro, e agora estava na serventia de Deus ao seu povo, né? Então, assim, é interessante, Neemias capítulo 4, e eu gostaria da gente poder apenas destacar aqui, que diz assim, versículo, vou ler rapidamente,
do 1 ao 6, que diz assim, do capítulo 4. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante dos compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construa uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, que fazem recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faz também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apague o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Então, assim, aqui a gente sabe o contexto, estava Jerusalém, né, naquele momento de regresso, já fazia mais de 140 anos depois do regresso do cativeiro da Babilônia, as portas estavam queimadas, os muros derrubados, e aquela situação de repleta desolação, Neemias, ele se colocou como um instrumento de Deus para a reconstrução de Jerusalém. Mas é interessante que todos nós, quando a gente se propõe a fazer a obra do Senhor, sempre vai encontrar oposição, né? Dificuldades, desafios no ministério enquanto liderança, né? Quantos desafios nós temos, né? Aí, às vezes, pessoas que nunca se levantaram para ajudar, e quando você vai fazer algo, ele diz: ei, não, mas deveria fazer assim, porque não fez antes. Você sabia porque você não fez. Então, assim, aí Neemias, ele vai e se propõe essa obra. E Sanbalat, os árabes, enfim, as pessoas que estavam ali, né, começaram a questionar. E é interessante uma palavra-chave. Eu gosto da palavra de Deus pelas suas minúcias. Então, tem uma palavra aqui que, no versículo de número 2, quando aqueles compatriotas lá e os poderosos de Samaria perguntaram: será que eles vão reconstruir, né, ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Pedras queimadas. Uma coisa assim que observo, né, nessa construção da cultura de liderança intencional é, primeiro, que nenhuma pedra é descartada na obra do Senhor. Ele usa até pedras queimadas. Então, isto é, pedras improváveis. Quem sabe, eu e você, nós não somos aquelas pedras tão preciosas de diamante, né? Eu e você eram aquelas pedras, quem sabe, queimadinha, que estava ali guardadinha, e ninguém olhava para ela direito, mas o Senhor já tinha uma intencionalidade conosco. Já tinha um propósito conosco, né? Eu olho na Bíblia, vamos lá. Eu queria ouvir de vocês. Vocês conseguem perceber alguma pedra queimada que tem na Bíblia que depois Deus utilizou essa pedra que, aos olhos dos homens, diz: rapaz, essa daí está descartada? Quem a gente poderia destacar aí na Bíblia? Eu creio que tem inúmeras. Quem vocês poderiam colocar, exemplificar e apontar aqui umas pedrinhas queimadas que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, as utilizou? A começar por mim, a começar. Quem mais? Paulo era uma pedra bem queimada, viu? Paulo era queimada, melada de sangue. Pedro, Davi, olha, Raabe. Raabe, Salomão, olha, um monte de pedrinha queimada que aparece. Mas observe, aí a gente vê até a própria mulher samaritana, né, era uma pedra queimada. A gente vai ver João Marcos, que para Paulo era pedra queimada, mas para Barnabé diz: não, ele ainda pode ser reaproveitado, né? A gente vê Pedro, né, aquela pedra bruta. Então, eu acho fascinante justamente isso, que o quê? Nesse processo de construção,
de uma cultura intencional, a gente não pode desprezar pedras queimadas. Que às vezes para nós podem ser queimadas, mas a gente precisa investir nelas, né? E nós, como líderes, se a gente deseja formar essa cultura, a gente precisa estar ainda mais atentos. Quem sabe tem algumas pedrinhas para nós queimadas, mas que aos olhos do Senhor podem ser ainda lapidadas. Óbvio, tem que se permitir, tem que se deixar, né, ser usada, porque tem gente que, enfim, insiste em ficar daquele jeito e não quer passar pelo processo de lapidação, né? Mas quantas foram queimadas, seja por escolhas, decisões, por dificuldades? Eu acho interessante, na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11:34, diz: heróis da fé que apagaram o poder do fogo. Provavelmente aqui, falando dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pedras que passaram pelo fogo, pelo poder do fogo. Então, assim, quando a gente vai ver aquela pedra queimada que seria Davi, um homem segundo o coração de Deus, um Jonas, né, subordinado, se tornou um grande evangelista, um Pedro também, ganhador de almas, mulher samaritana, a primeira missionária da JMN, JMN, de missões nacionais, né? A gente vê Paulo, também um grande missionário, enfim, João Marcos. Então, quantas pedras que pareciam para nós inúteis e se tornaram úteis, né, na obra do Senhor. E no trabalho de Deus, Deus utiliza na sua infinita graça, cada um na sua função, cada um no seu ministério, né, de uma forma tão maravilhosa, que a gente deve, assim, frutificar onde Deus nos plantou, né? E eu costumo dizer que a igreja é um celeiro de dons, né, de ferramentas que o Senhor utiliza para cumprir a sua missão, seu propósito. Teve um dia que lá na igreja se converteu um irmão, e aquele irmão, me lembro como hoje, já faz mais de 6 anos isso, ele chegou no final do culto e disse: pastor, olha, o que o senhor precisar, pode contar comigo, viu? Eu disse: é mesmo, meu irmão? É, pastor, se eu precisar, meu irmão, então, assim, em que sentido? Não, pastor, seja aqui na igreja, seja fora, no meu trabalho. E o irmão trabalha com o quê? Ele disse: eu sou necropsista. Aí eu digo, o meu irmão, necropsia, só eu lembrei de necrópsia. Então, assim, eu digo: o que é que o irmão faz? Ele: não, eu ajudo o médico a fazer a necrópsia do corpo do meu irmão. Muito obrigado. Mas eu espero nem tão cedo precisar do irmão. Mas resultado, não é que na semana, né, aí um vizinho de um irmão da igreja faleceu, e era feriado. E ele disse: pastor, o senhor não conhece ninguém do SVO que poderia nos ajudar, porque é feriado e tem essa dificuldade, morosidade e tal, para poder liberar o corpo para a família, poder sepultar um ente querido? Eu disse: rapaz, lembrei do irmão. Aí eu liguei para o irmão, né, que o irmão disse: ô pastor, justamente estou no meu plantão, ó, pode contar comigo, eu vou agora. Aí eu estava dizendo como Deus faz, e outra, aquela família não tinha condições, né? E eles: não se preocupem, porque e nem eu sabia, diz, a prefeitura já tem para essas famílias carentes, já tem uma verba, ou sei lá, uma ajuda para essa finalidade. Enfim, ele tomou a frente, providenciou tudo, e no final, aquela família ficou tão grata à igreja, aos irmãos, enfim. Então, como Deus trabalha, né? De que forma? Às vezes, de situações improváveis, com gente improvável, ele faz a sua obra. Então, pedras queimadas é justamente os improváveis, que sou eu, vocês, somos nós. Hudson Taylor, o grande missionário, né, da China, ele diz o seguinte: não são grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um Deus grande. Então, assim, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um Deus grande. Então, a primeira questão, a primeira lição que eu gostaria da gente compartilhar é essa, né? Que Deus chama, né, até pedras queimadas.
um outro ponto que eu gostaria de a gente poder trabalhar é que nessa questão da construção de uma cultura de liderança intencional, a gente precisa ter o propósito. Como vocês mesmos falaram aqui, né, que a ideia da intencionalidade é propósito. É saber o seu propósito. É não fazer de forma aleatória, saber assim, para onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, né? Essa minha ação vai levar a quê, né? Então, quando a gente olha para Neemias novamente, né, o objetivo de Neemias era a reconstrução, primeiramente, dos muros de Jerusalém. Então, e aqui ele atentou até em relação para reparar as brechas, né? As brechas que havia naquele muro. Porque ele entendeu e ele sabia que foi por conta de algumas brechas que o povo de Israel haviam, né, deixado abertas, algumas concessões que eles haviam feito, que chegaram àquele ponto. Então, por isso ele atentou nesse sentido, na ideia do propósito dele, né? E assim, uma coisa que e trazendo para a nossa vida, né, ministerial, muitas vezes nós seremos levados a sair desse propósito, a, a, a perder de vista esse propósito, né? A se desviar desse propósito, a se afastar desse propósito, né? De tal maneira, quando a gente vai ver aqui, Neemias capítulo 6, verso de número 3, diz assim, por isso enviei mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Eu acho linda essa palavra de Neemias. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Isto é, naquele momento, Sanbalat, Gesem, havia convidado Neemias para conversar com Neemias. Tal. E Neemias, eu tenho mais o que fazer. Eu não vou, eu vou perder tempo com vocês? Vou nada. E às vezes na vida, né, na nossa vida enquanto líderes, né, nessa vida de liderança, quantas pessoas, às vezes, por bobagem, por besteira, por picuinha, quer tirar, às vezes, o nosso foco, né, a nossa direção. E a gente precisa disso. Espera aí, eu sei daquilo que Deus me chamou e eu me propus a viver esse chamado, a esse propósito na minha vida. Eu não vou perder tempo com isso, não. Com essas coisas que às vezes tiram nossas forças, tiram nosso ânimo, né? Suga a nossa disposição, a nossa motivação. Não sei se acontece aí com vocês, eu só aqui em Maceió, né? Então, assim, mas quando a gente está nessa vida de liderança, a gente precisa ter esse foco, a gente precisa ter isso em mente, né? Então, assim, a gente precisa ter esse objetivo. Por isso que Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, por quê? Quando a gente perde o foco, a gente acaba se perdendo. Então, quando a gente perde esse objetivo, essa visão, vê, quando Pedro anda sobre as águas e ele afunda, foi quando ele deixou de olhar para Cristo, né? Então, assim, o desafio dos espias foi quando ele deixou de olhar para aquela terra que o Senhor havia prometido e olhou para os desafios existentes, né, para os gigantes que haviam naquela terra. Então, assim, se Neemias se concentrasse na palavra de Sanbalat, de Gesem, de Tobias, ele não faria a obra. Quantos de vocês, né, se vocês dessem ouvido para algumas vozes, que muitas vezes só quer criticar, sabotar, desvalorizar o trabalho, a missão, né? Se a gente for ser levado por isso, a gente nunca vai fazer, né, a obra do Senhor, né? Nunca vai cumprir com aquilo do qual o Senhor nos chamou. Então, quando a gente olha aqui para Neemias, ele tinha isso como objetivo. Espera aí, eu vou me deter,
naquilo realmente do qual eu fui chamado para isso. Então, assim, e primeiro, obviamente, quem se propõe a ser líder tem que saber que vai ser alvo de queixas, de críticas, de situações indigestas, faz parte, mas a gente não deve se deter a isto, né? A gente precisa estar com o nosso foco naquele do qual é nosso propósito maior. Por isso que o autor aos Hebreus, quando escreve aos Hebreus, naquele momento que alguns judeus se converteram ao cristianismo, estavam pensando em retroceder, ele disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, fixando os nossos olhos nele. Então, Deus chama as pedras queimadas, essas pedras queimadas precisam estar firmes no seu foco, e eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, que a soberania do chamado à liderança sempre será de Deus e nunca será nossa. Então, assim, quem vai cumprir esse chamado nunca seremos nós, mas sempre o Senhor. Essa obra nunca será sobre nós, mas sobre Deus. Neemias, diz o texto, acho lindo esse texto, no versículo 16, do capítulo 6 de Neemias, ele diz assim, quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao redor ficaram atemorizados e muitos abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Então, assim, nessa construção de uma cultura de liderança intencional, a gente precisa saber que Deus trabalha junto conosco, né? Então, tem um texto, não tinha colocado aqui, mas eu gosto muito desse texto, de Marcos, quando Jesus ele vai dizer aos seus discípulos, Marcos 16, do qual ele estaria cooperando com eles com esta missão, né? Eu acho lindo esse texto de Marcos 16, aí o versículo de número 20, é o último versículo, que diz assim, então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Isto é, trabalhava junto. Às vezes na liderança, às vezes a gente pode até se sentir sozinhos nessa missão. Mas a gente não está sozinho, não. O Senhor tem trabalhado ao nosso lado e que a gente possa trabalhar em outras vidas. Porque diz o texto que Neemias não trabalhou só, o povo estava com ele, né? Então, assim, a gente tem que recrutar esse povo. A missão a gente não pode fazer só, né? Às vezes a gente tem a falsa impressão que só a gente sabe como fazer. Mas às vezes tem pessoas que sabem melhor do que a gente como fazer, né? E isso a gente precisa ter essa ideia. Eu, como pastor, tem muitas coisas na igreja que eu não sei nem como fazer. Mas tem muita gente que faz e faz ainda até bem melhor. Bem melhor. Então, assim, a gente ter essa consciência, né? Esse senso que nessa liderança a gente nunca vai estar trabalhando sozinho. E como eu li hoje na devocional, eu achei maravilhoso que sempre dizia assim, antes de entrar na casa de Potifar, e o Senhor estava com José. Quando ele chegou na prisão, e o Senhor estava com José. Quando chegou no Egito, e o Senhor estava com José. Então, isto é, nessa caminhada, o Senhor sempre vai se fazer presente. Então, nesse processo, dessa construção de uma cultura de liderança intencional, a gente possa saber, primeiro, que somos essas pedras queimadas que não foram descartadas, né, que Deus aproveitou, né, para fazer a sua obra. A gente precisa ter o foco e saber, por fim, que a soberania desse chamado é do Senhor, e que é Ele que faz a obra em nós e através de nós. E antes de fazer através de nós, Ele trabalha em nós. Então, eu espero ter colaborado e contribuído com esse momento e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a Sol e a todos vocês, a honra e a alegria de poder estar aqui com vocês. Amém, amém. E eu quero só pegar esse ganchozinho aí do final que o senhor falou, justamente sobre que tem gente que vai saber mais do que a gente, né?
Sem E na dúvida. liderança existe dois momentos, quando a gente inicia, na verdade três, né? O início, o durante e o fim, que é a hora de passar o cajado, né? É muito interessante, pastor, a gente, como líder, entender o momento que Deus está nos chamando, mas o momento também que Deus está nos colocando a passar o cajado para outra pessoa, né? Eu já passei por essa situação de perdurar numa liderança, porque eu achava que não tinha pessoas que pudessem estar naquela posição, né? Eu olhava assim, meu Deus, mas eu não tenho ninguém para passar, eu não tenho ninguém para passar, e fui ficando, até um dia que Deus falou, chega, não é mais para você estar aí. E a gente precisa entender também esses momentos e louvar a Deus por isso, porque Deus está levando a gente para outras situações, né? Mas para isso a gente precisa também olhar ao nosso redor e preparar quem vai assumir esse caminho. Às vezes Deus está nos pontuando, nos apontando alguém para a gente caminhar, sabe? Todo discípulo, todo discipulador tem alguém ali que ele caminha perto. E quando ele passa para outra função, aquele discípulo assume, né? Foi o caso de Jesus. Jesus, ele veio, caminhou com os 12, ensinou para os 12, e quando chegou a hora dele partir, ele falou, eu vou partir, e é vocês que vão tocar o barco aqui, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Perfeito, Tom. Eu me lembrei agora de uma experiência que eu tive no meu primeiro ministério, lá em São José da Laje. Quando eu cheguei lá em São José da Laje, havia um jovem, um potencial maravilhoso. Ele tinha mais ou menos, eu creio em torno de uns 25, 26 anos na época. Liderava os adolescentes. E aquele jovem havia começado o seminário, mas havia trancado por falta de condição. A igreja é uma igreja pequena, né, no interior do estado de Alagoas, mas eu sempre entendi, principalmente quando saí do ministério, do seminário, a investir naqueles que são chamados ao ministério, aqueles ou no sentido de sempre chamar de Deus para se formar, enfim, formar a questão da liderança. Resultado, e graças a Deus esse jovem, né, pôde retornar ao seminário, e quando eu saí de lá, ele foi justamente o pastor que sucedeu, né, lá à igreja. Então, assim, primeiro eu creio que a gente precisa, enquanto líderes, saber identificar pessoas que amem realmente aquilo que faz, que gostem. Porque não adianta você colocar uma pessoa, vai a contragosto, que não se identifica, né? Rede ministerial trabalhava o seguinte, a ideia, a pessoa certa no lugar certo pelas razões certas, né? Então, assim, você às vezes tem a pessoa certa, mas no lugar errado. Então, assim, às vezes uma pessoa que não sabe, que não gosta de trabalhar naquela área, com aquela demanda, com aquela situação, mas ama em trabalhar em outro que, assim, é bênção de Deus. Então, é porque cada um tem um dom, tem um chamado, tem uma vocação. Então, a gente poder identificar, né, isso, e investir. Você identificando, investir e caminhar junto, né? Porque ela não vai aprender sozinha. Ela vai precisar de alguém que invista nela, né? Como Barnabé investiu em João Marcos. Imagine se naquele momento Paulo, descartando ele daquela viagem missionária, ele não fosse reaproveitado. A gente não teria o evangelho de Marcos que nós temos hoje, né? Então, assim, a gente precisa de alguém que invista, né? Que dedique tempo, a intencionalidade nesse processo de formação, enfim, a dedicar tempo vai demandar, não é fácil, né? Você vai ter que ter um trabalho, não é de paternalismo, né? De assumir a ideia de paternalismo, né? Mas porque às vezes o paternalismo não olha de forma, às vezes, corretiva e de confrontação.
porque às vezes vai precisar o seu liderado ser confrontado, né? Você não pode apenas chegar, vem aqui e abraçar. Tem momentos que você tem que ir, né, com acolhimento, mas tem momentos que você tem que não é dessa forma, não é por esse caminho, não é dessa maneira, né? Isso faz parte do processo, né? Então, enfim, eu creio que nesse sentido, a gente identificar, a gente poder investir e direcionar da forma correta. Não sei se deu para isso, para responder. Bom, é isso mesmo, a gente precisa, e a gente tem trabalhado muito, pastor, nós da coordenadoria, com adolescentes. A gente tem visto muito a questão do cuidar do adolescente, cuidar dessa geração que está vindo, justamente para assumir muito dos postos que a gente já está indo para outros, né? E essa responsabilidade geracional mesmo, né? E faz parte dessa liderança, faz parte de tudo isso, essa responsabilidade. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha pessoas que eu olhava assim lá na minha igreja, eu me espelhava, sabe? Eu ficava, eu quero ser que nem fulano. E a gente precisa ser esses líderes, a gente precisa ser esses jovens, hoje com 29, 30, com 40 anos, que os nossos adolescentes das nossas igrejas se espelham, né? Nossos adolescentes estão se espelhando muito em youtuber, em influencer, né? E a gente tem que buscar ser esses influenciadores para eles, ser essa pessoa que eles se espelham, né? E isso passa muito por esse papel de paternalismo, né? Do cuidado com esses adolescentes, do estar perto. Como eu falei, a gente tem muita experiência, a gente tem muita EBD na bagagem, a gente tem muito conteúdo para poder colaborar com a vida desse jovem, desse adolescente, desse líder que está começando agora. Muitas das coisas que ele está passando agora a gente já viveu, a gente pode contribuir, auxiliar. Então, essa intencionalidade ela é muito útil no reino de Deus, é muito útil a gente passar o que a gente já aprendeu, as experiências que a gente já viveu. E aí eu quero, pode falar, pastor. Não, tranquilo, pode concluir. E aí eu quero abrir aqui o microfone, né, para quem quiser falar, quem quiser contribuir, quem quiser perguntar, o pastor a gente está aqui aberto e disponível. Gente, antes de abrir o microfone, eu vou só pedir para vocês acessarem esse link aqui que a Keninha botou, o Chaves, né? Chaves Resolve. Colocou aqui, que é um formulário no Forms, né? Para vocês preencherem rapidinho aí, para a gente pegar algumas informações de vocês. E a gente sempre faz isso para ajudar na nossa coordenadoria, né? Coleta muita informação para a gente poder passar material para vocês, conteúdo para vocês. Aí eu vou ver aqui. Isabela disse que tem uma pergunta. Pode perguntar, Isa. Abre o microfone, por favor. Como lidar com liderança rebelde? Eu creio que você enquanto liderada, né? Não é? Então, assim, primeiramente, a gente pedir a Deus, né, equilíbrio, sabedoria, discernimento, né, para que a gente possa não agir da forma que eles estão agindo, né? Se estão agindo com truculência, com autoritarismo, na carne, né, como se diz, a gente não pode agir dessa forma, porque senão a gente vai perder também a razão. A gente perder a razão, né? A submissão, ela deve haver até o ponto que o outro está realmente submisso à vontade de Deus. Essa é a minha ideia. Mas, se essa liderança, né, não sei até que ponto, tá rebelde, eu creio que em alguns momentos é necessário a gente recuar um pouco, né, afastar, recuar um pouco, para não se deixar ser contaminado, levado, né, e desestimulado nessa caminhada.
e não esquecer o nosso foco maior, que é Cristo, né? Porque, assim, liderança a gente sempre vai ter. Às vezes, infelizmente, eu falo aqui com propriedade, né, no sentido de que até colegas pastores, né, que infelizmente eu tive nessa caminhada, uns foram inspiração, né, e até hoje são, e outro é inspiração para não replicar, né, o que eles fizeram. Então a gente precisa, né, ter esse discernimento, né, essa percepção. Não sei, Isa, se deu para responder. Exatamente. Deu certo aí? Alguém conseguiu responder lá no Forms? Alguém tentou, conseguiu? Mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta para o pastor? Querem? Fernanda, tem uma pergunta. O pastor disse sobre a questão do paternalismo. Eu tenho adolescentes sobre minha liderança, meninas, e às vezes sofro junto com elas devido a problemas sérios que enfrentam. A pergunta é: até onde eu posso interferir? Porque às vezes a sensação que tenho é que se não ajudo, estou ignorando o problema? Perfeito, perfeito. Pastor, Oi. posso juntar só com um exemplo? Pode, A pode. minha era mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, pais, né? Eu, como líder de juventude, tenho que lidar com pais. Eu acho que é por aí. Até que ponto a gente pode. Eu estou tentando formar um líder, mas eu tenho um pai entre eu e ele, né? E ele responde a uma autoridade que são os pais. Até que ponto a gente pode, biblicamente, a gente tem que recuar? Quando eu falei a questão ali da paternidade, a gente ter só o cuidado no sentido de que, primeiro, a ideia da paternidade espiritual a gente tem no sentido de que não é de estar naquela submissão, né, a ponto de dizer, não, o que eu devo fazer, tenho que recorrer ao meu pai da fé. Não, assim, a gente vai ter filhos na fé, né? Quantos de nós, né? Como Paulo teve Timóteo, né? Tito, seu filho na fé, mas o paternalismo é a gente saber onde vai o nosso limite, né? Então, assim, para a gente não absorver toda a demanda desse adolescente, desse jovem, saber que realmente ele tem paz. Aquilo que a gente puder dar suporte, óbvio, a gente dá um suporte, dá acolhimento, lida com empatia. Mas aí eu me lembro de uma aula de psicologia pastoral, que a professora Betânia dizia o seguinte, e até para mim era difícil, de professor, como nós, enquanto líderes, né, pastores, ou missionários, ou professores, enfim, como a gente vai ser empático e não sentir com a situação? Ela disse, você pode sentir, você não pode absorver. Então, assim, Jesus, ele sentiu com o outro, mas imagine se ele absorvesse o problema de todos, né, professor Betânia, que achou difícil. É verdade. Então, assim, absorver as situações de todos, né, trazendo para si, às vezes até a responsabilidade. Então, e vai ter momentos que a gente não vai ter a suficiência. Por exemplo, a gente vai se sentir insuficientes, incapazes, né, diante de algumas demandas, situações que esse adolescente, que esse jovem vai estar passando, que muitas vezes vai demandar dele a tomar decisão, que muitas vezes vai depender dos pais, né, não vai ser, você não vai ter como intervir na situação. Então, é nesse paternalismo saber até que ponto eu devo ir, não é? Até para que ele não venha, né, ter aquela ideia da dependência total de você, não é? Então, teve um momento que todos tiveram que andar, né? Os seus próprios pés, Eliseu sem Elias, Timóteo sem Paulo, não é? Então, e assim sucessivamente. Então, às vezes, a gente tem que ver até que ponto ele não está
fazendo com que o outro tenha aquele senso de codependência da gente, né? Então, a minha questão do paternalismo é justamente isso. A gente não querer absolver, né, a situação a ponto de privar o outro de tomar decisão, de senso de responsabilidade, enfim, de compromissos que deve ter. Não sei se deu para entender. Eu procurei falar de uma forma bem abrangente. Nanda, É deu isso. para entender? Muito bom. Essa questão também que ela chamou a atenção, eu iria perguntar também, porque eu passei por essa situação há pouco tempo, mas a minha questão é mais assim, quando você lida com situações sérias, você vê que Uhum. seu liderado está passando por situações sérias, precisa de uma intervenção urgente, mas você como, vamos falar assim, como igreja, né? Você tem certos limites, né? Sim, E você, se você não ultrapassar esse limite, você sabe que o problema vai continuar, é um problema que precisa ser resolvido, e aí você fica naquele meio termo. Ultrapasso o limite para socorrer, ou fico na minha e ignoro, é como se eu estivesse fazendo vista grossa para aquela situação séria. se esse limite estiver trazendo um comprometimento da vida, principalmente, a gente precisa tomar uma postura, enfim. Por exemplo, agora eu vou falar enquanto psicólogo. Então, se um paciente eu observar que ele está trazendo muitas falas de ideação suicida, porque ele já tem um perfil patológico, psicopatológico nesse sentido, eu preciso, de certa forma, não é dizer tudo que ele falou, jamais, isso aí vai ser quebra, mas deixar alguém que seja da rede de apoio dele, né, avisado, no sentido de que tome cuidado, tem um paciente que está numa situação como essa, liguei para o esposo, liguei para a mãe, ó, cuidado, não deixe ela só, então procure tirar objetos cortantes, né, perto dela, então, enfim. Então, ou eu não sei qual é o contexto, né, que há nessa situação. Se for sendo questão de abuso, então tem que ser procurado, né, as medidas cabíveis. Então, a gente tem que também entender o seguinte, né, até que ponto é necessário que eu possa intervir nisso de uma forma mais enérgica, né, a- para que possa evitar um problema maior, né? Mas a minha questão é a gente ter o cuidado sempre de quê? De não querer sempre tomar a frente, tá entendendo? Porque às vezes a gente acaba privando o outro da responsabilidade, da autonomia, justamente isso. Não sei se deu para entender. Perfeito. Pois bem, minha gente, pode falar. Eu ia dar só mais um exemplo, pastor, do contexto que eu vivi em laboratório, né? Eu sou a Sim. alguns níveis acima e eu já passei por muita coisa, Aham. comparado com os meninos de graduação. Então, às vezes, eu fico assim, Aham. não faz isso, não faz aquilo, não sei o quê. E tem hora que eu paro e faço isso que você falou agora, né? Eles têm que viver. Por Óbvio. mais que eu queira protegê-las de levar umas lapadas, eu sei que as É. escolhas são deles por fim, né? A vida é deles. Aham. E acaba aprendendo, né? Com isso, né? Não pode querer privar, né? Dessa. Para A andar de gente aprende. bicicleta, às vezes cai, né? Exatamente. Às vezes a gente aprende muito mais quando a gente faz e quebra a cara do sentido da Sim. palavra, do que quando a pessoa fica avisando para a gente, não vou fazer porque a pessoa me disse que não pode. Mas não pode Óbvio. por quê, né? Aí quando eu faço e quebra a cara, eu entendo. Ah, não pode por isso, por isso e por isso. É desse jeito mesmo. Gente, a gente já foi adolescente, a gente sabe como é que é isso. Sabe o Sabe que. bem como é que é isso. Mais alguém, gente, tem Eita. alguma pergunta, quer questionar, quer fazer alguma colocação? Esse é o momento. Aqui a gente tem vários líderes, né? Que já lideram, já estão nessa parte de liderança.
Então, se tiver algum questionamento... E temos um pastor, líder e psicólogo. Então, ele já Olha, deu uma palhinha de tudo, né? De ah, psicólogo, de pastor. mas é bom estar aqui com vocês e sentir essa interação, essa participação de vocês aí. Isso é fundamental, né? E foi muito, desde já, muito gratificante. Pode completo, pode completo. Olha, nada. Viu? Mas, Pronto. Pois, gente, é isso. Se ninguém tem mais o que falar, ninguém tem mais alguma colocação, a gente vai ficar com o vídeo disponível, a gente vai, né, mandar para o pessoal da mídia, para eles darem uma tratada nela, e depois a gente disponibiliza para vocês, tá? Daqui a 2 meses a gente tem mais outra sala de conteúdo, depois a gente vai soltar o spoiler aí do tema. Mas eu quero aproveitar e agradecer o pastor pela disponibilidade, né? A gente chamou, ele prontamente atendeu, né? Não pôde na semana que a gente propôs, mas a gente estava desculpa, você super estava aberto. bem. Não, A não é carreta problema. missionária a gente estava para receber, aí estava bem corrido. E aí, mas assim, a gente estava super aberto, né? Como a gente queria muito a sua presença, não vamos deixar passar de jeito nenhum. Então, a gente lhe agradece. Honra. Agradece muito pela sua presença, sua disponibilidade e que venham outros bate-papos do 29+, né? Quem vem para um bate-papo nunca fica só nesse, sempre vem para outros. E quando vier para Maceió, aqui a PIB Maceió está de portas abertas, viu? Para poder olha receber. aí, viu? Gente, a gente é convidado para todo lugar do Brasil, olha aí. Todo mundo tem uma casinha em vários lugares do Brasil, então sintam-se convidados. Queria pedir para a Keninha orar por esse momento, orar pela sua vida, né? Que Deus abençoe sua família, sua esposa, seu ministério, cada vez mais. Quero agradecer a cada uma das meninas. Não veio nenhum menino, só o pastor mesmo. Bendito sou eu entre as mulheres. Olha só aí. ele mesmo. Quero agradecer vocês pela participação. Repliquem tudo isso que vocês aprenderam, tudo isso que vocês ouviram. Muitos momentos impactantes, muitas frases, muito aprendizado. Então, repliquem, repassem. E qualquer dúvida, questionamento, pode nos chamar lá no grupo. Eu acho que vocês estão bloqueados no grupo, mas pode ir no nosso privado, tem o meu, tem a Keninha, tem a Emily também, que é da equipe, tem a Jéssica também aqui. Então, pode chamar qualquer uma da gente, que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Pode orar, Keninha. Oro sim. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento, muito obrigada, Deus, pela vida e pela disponibilidade do pastor Anderson. Senhor, muito obrigada por isso e pela instrumentalidade, Deus, que o Senhor concedeu a ele de abordar esse tema para a vida da gente. A gente clama, Deus, que nós tenhamos sabedoria em cultivar com intencionalidade, Pai, que foi a palavra que me marcou essa noite, com intencionalidade, a gente cultivar essa cultura de liderança, nos ajude a perceber os potenciais que estão ao nosso redor e que a gente assim possa estimulá-los, ó Deus, para que outros líderes possam ser formados a partir da nossa vida, nos ajude a discipular e nos ajude assim a entender os nossos limites nesse sentido da paternalidade também, Senhor. Amém, Senhor. Nos ajude, nos abençoa para que mais do que a gente reter no coração, que a gente possa praticar o que a gente aprendeu hoje. Amém. Muito obrigada, Deus, pelo 29+, e por todo mundo que chegou aqui, Senhor. Muito obrigado e que o Senhor continue usando as nossas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos tirar, vai tirar foto? Sim. Fotinha. Manda aí essa foto, viu, para mim depois. Quem puder abrir. abrir. Ligar a câmera. Isso. Quem puder aparecer. Espera aí que a técnica é enrolada, mas a gente vai funcionar. Sorriam. Eita, peraí. Sem mandar corações e sem falar no chat agora, tá, pessoal? Senão sai na frente. 3, 2, 1. Vou fazer outro, tá? Fiz uma. Lá vai de novo, peraí. 3, 2, 1. Foi. Pessoal, peço de novo que preencham forms. No começo deu uns bugs lá, mas acho que deu certo. A gente precisa de um feedback também. E pastor, muito obrigada. Minha gente, satisfação, viu? Um beijão.
para todos vocês, que Deus abençoe. Alegria. Deus abençoe. Obrigado, Sol. Boa Tchau para noite, vocês. Boa gente. noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.